Deixa eu falar para vocês como é que eu pensei a aula de hoje, e aí vocês me dão um retorno de vocês para a gente seguir aqui e ficar bom para todo mundo, ok? O que que nós vamos fazer? Hoje eu tenho dois pontos da aula. Um deles eu quero discutir um pouquinho sobre avaliação com vocês da educação infantil, e o outro é retomar conteúdos da P1, tá? Então, assim, o que que eu vou fazer? Dessa turma aqui, só para eu entender, além da Elaine, quem é que vai fazer P1 ainda ou quem é que vai fazer a prova de novo? Tem alguém que vai fazer a prova de novo da P1? Não, né? Então, Elaine que vai fazer a P1. Oi, meu amor. Eu também, né, Adriana? Você não fez a P1, né? Rosemary? Não fiz. Ah, beleza, beleza. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou discutir alguns pontos com vocês Israel sobre. fez, Adriana? O Não, Israel mas ele não fez, mas ele não está aqui ainda. tá. Eu estou perguntando de quem está aqui, entendeu? Tem alunos que não fizeram e que não estão aqui. Aí, como eu estou sondando assim, para saber dos que estão aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte: eu vou começar a aula, vou trabalhar com vocês um texto importante sobre avaliação da educação infantil, já que a gente está fazendo um trabalho sobre o plano de aula. E aí depois eu vou seguir com uma retomada da P1. Quem não tiver muito interesse de ficar para essa revisão da P1, não tem problema, porque já está na aula hoje, vai assistir a parte da avaliação e se sair eu vou compreender muito bem. Entenderam o que eu estou falando? Porque aí eu acho que é justo, a gente tem a aula, a gente tem o conteúdo de hoje, mas ao mesmo tempo eu vou dar liberdade para quem não quiser ficar para essa parte da P1 sair sem problema nenhum, ok, gente? Aí vocês podem fazer o seguinte, vocês vão no chat e coloquem o nome de vocês, tá? Porque aí eu não vou ficar parando para fazer a chamada, não. Vocês podem colocar lá no chat o nomezinho de vocês e aí a gente segue com essa organização para a aula de hoje. Pode ser assim, então? Perfeito. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Tem mais ninguém no grupo falando nada? Vamos lá. Elaine, a senhora consegue colocar o nome da senhora lá no chat? Liga o som. Oi, me ensina aí que eu vou tentar. A senhora está no celular, né? Pode ensinar, Natália, pode ensinar. É legal esse processo, todo mundo ajudando todo mundo. Por enquanto estou. Deus quiser, Então, saindo dentro. a senhora clica na tela, aí vai aparecer lá o microfonezinho, a câmerazinha. Isso. Né? Aí vai aparecer, acho que rostinhos, um balãozinho, se não me engano. Sim, um balão. Aí a senhora clica nesse balãozinho. Sim. Apareceu aí o nome? O pessoal começou a colocar o nome? Aí a senhora digita o nome da senhora aí. Já está escrito, como eu faço? Oi? Aí eu digito meu nome. Isso. Tá. E aperta enviar. Acho que deve estar com a configuração em inglês, né? Então deve ser send. Caramba, não está indo, não. Não? Natália, ela deve estar aí nos participantes. É no maisinho. Oi, amor. Não tem Olha problema não, tá? Parece rostinhos. Eu Olha coloco só, para a gente. senhora, então, tia. Não tem problema não, eu só deixei para que ela aprendesse, tá tudo certo, sem problema nenhum.
Eu coloco para ela aqui. Depois eu te ensino com mais calma, tia. Relaxa aí. Ah, tá, tudo bem. Tá? Me ensina, hein? Vamos lá, então. Vou colocar aqui, tem um aluno chamando, não sei se é dessa turma. Peraí. Essa apostila você já enviou, ô Adriana? Qual apostila, minha linda? Essa, como avaliar na educação infantil? Não enviei, não. Eu vou colocar depois, hoje, tá? Então, olha só, Tá. gente. Vou trabalhar alguns pontos aqui que eu acho importante. E o que eu pretendo fazer com vocês até concluir esse período? Eu vou, além de estar revisando com quem está precisando, né? Eu vou sempre trazendo uma informação nova que venha acrescentar, porque eu acho justo, porque vocês estão aqui na aula. E como vocês estão se preparando para o trabalho do planejamento, eu acho que vem acrescentar e vem ajudar, né? Bom, então, esse texto de como avaliar na educação infantil, ele vem destacando aqui, né, que na educação infantil, mesmo numa atividade inocente, como uma brincadeira livre, ela pode ter subsídios para avaliação no desenvolvimento dos pequenos. Então, assim, o que a autora vem dizendo, né? Em minhas trocas com professores de todo o Brasil, acabo conhecendo muitos alfabetizadores, mas também muitos professores de educação infantil. Um tema que sempre está nas nossas conversas, tanto informais quanto as que tenho com as professoras que sou formadora, né? Aí ela vem dizendo, avaliar é uma tarefa complexa em qualquer etapa de ensino, e não seria diferente na educação infantil. Acredito, inclusive, que seja ainda mais complexo esse processo com os pequenos, talvez porque nós, professores, não tenhamos uma formação adequada. Adequada, sim, que ela quer dizer é que tem detalhes, né, detalhes específicos que acabam não sendo trabalhados. Além disso, durante muito tempo, a devida importância da educação infantil não foi reconhecida, como nós já vimos no início dessa disciplina. Mas agora é chegada a hora e a vez da educação infantil, que está presente na Base Nacional Comum Curricular e, finalmente, também foi explorada aí pelo PNAE, que é o Pacto Nacional da Alfabetização da Idade Certa. Então, assim, o que muda na educação infantil com a BNCC? Ela também vai abordar isso depois. E as dúvidas sobre as avaliações são muitas. O que avaliar? Como avaliar? Quando avaliar? O que fazer com os resultados? A avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com as outras crianças. O olhar que busca captar o desenvolvimento, as expressões, a construção do pensamento e do conhecimento deve identificar também seus potenciais, interesses, necessidades, pois esses elementos serão cruciais para o planejamento, né? Que ela vem dizendo, para que a professora planeje atividades ajustadas ao momento que a criança vive. Então, a avaliação, ela ocorre permanentemente e nunca como ato formal de teste, comprovação, atribuição de notas, e nem como atitude de penalização da criança, mesmo na educação infantil. Né? Então, assim, eu não vou pegar o relatório porque, não, só de raiva eu vou colocar lá que essa criança é desse jeito. Não. A criança, ela deve ser avaliada num processo, né? Ao longo de um processo, como um todo. Seja numa atividade de brincadeira, seja numa contação de história, ela vai sendo avaliada e por isso a importância
do professor, né, ter um caderninho para que ele possa ir registrando suas observações em relação aos alunos, né, como que foi a reação do aluno na aula tal, como que ele se expôs, o que que ele falou. A gente chama até de um caderninho de diagnóstico, que a gente vai colocando ali como que aquele aluno se portou na determinada aula. Bom, e aí a autora vem dizendo que, para ela, os principais problemas e as dúvidas na avaliação vêm dessa dificuldade de compreendermos a criança como um sujeito histórico e social. Quando o professor foca no que a criança é ou não capaz de fazer, não consegue perceber toda a evolução e o desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos. E como é fácil cair na armadilha da avaliação como meio de comprovação de resultados. Acredito que isso aconteça devido à forte pressão por resultados que muitos docentes sofrem em sua rede de ensino. É necessário compreender a avaliação como norteadora de caminhos no processo de aprendizagem das crianças. Avaliar é acompanhar a trajetória, levando em conta as mudanças e transformações. Segundo Vygotsky, nós precisamos levar em conta também as potencialidades cognitivas das crianças. E, para isso, é preciso oportunizar práticas que sejam desafiadoras e provocativas aos pequenos. As diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil já apontavam desde 2010 a necessidade de criar procedimentos para acompanhar o trabalho pedagógico e avaliar o desenvolvimento das crianças. Há diferentes maneiras de registrar essa avaliação e como elas são importantes. E aí a autora vem dizendo também que esses pontos vermelhos, quando vocês virem depois, vocês podem acessar, porque vocês vão direto nessas informações, né? Por exemplo, 10 maneiras para tornar a escola mais saudável para os pequenos. Aqui em cima tinha outra, ó. O que muda na educação infantil com a BNCC? Então, depois, quando vocês voltarem a ler esse texto, vocês podem sim acessar esses tópicos que vocês vão ter acesso a mais informações, né? Ou seja, nunca é demais, né? Sempre vem para acrescentar. Bom, conheço redes e professores que usam as chamadas fichas descritivas, onde são assinalados aspectos de desenvolvimento infantil que nem sempre contemplam todos os aspectos e muitas vezes enfatizam os atitudinais. Outros registram em forma de relatórios individuais. Há também quem utilize instrumentos de avaliação adaptados no ensino fundamental e justamente por isso nem sempre são adequados para registrar o desenvolvimento dos pequenos, que têm pontos mais específicos para observar. Já conheci uma rede de ensino em que alguns registros avaliativos eram feitos em gravação de vídeos, pois se tratava de avaliar a oralidade. Bem interessante. E eu queria saber de vocês, aqui no município, como que é feito o registro dessa avaliação? Vocês fazem relatório descritivo? Esse relatório ele já é pré-estabelecido, já existe um questionário ou é livre? Alguém pode me falar um pouquinho, gente? Adriana, pelo que eu sei, tem dos dois. Tem o que é livre, né? Que é o que a professora faz ali cotidianamente, e depois ela faz um final. Mas tem um também que tem as descrições, né, dos campos que foram trabalhados com a criança, tararé, tararé. Aí tem a evolução ou não, para você colocar se ela evoluiu ou não, né? E você marca um xizinho, né? Se ela está dentro do processo, no início do processo e tudo mais. Entendi. Mas assim, vamos supor, Natália, um aluno que está no maternal 2. O professor preenche esses 2 relatórios ou não?
cada segmento é de um jeito. Aí do maternal eu não sei. Entendi. O E no maternal- pré-escolar? No pré-escolar é desse jeito que eu te falei. Tá, entendi. É Entendeu? porque Do assim, maternal para baixo eu não sei. não existe um modelo, né? O que a gente sabe é que você precisa considerar o aluno em sua totalidade Uhum. e avaliar o seu aluno em diversos aspectos. E não apenas, se ele fez a atividade correta, se ele tem boa coordenação. Nós somos um total em nossas características, né? Então, não é justo esse aluno ser avaliado apenas por uma atividade ou por uma avaliação qualquer, por uma prova, não. É o todo. Aí, quando a gente vê os modelos de relatórios que existem, eu, por exemplo, depois, não hoje, eu tenho vontade de partilhar com vocês, com a minha experiência de coordenadora pedagógica, com toda essa minha bagagem em leitura, como é que a gente pode, sim, fazer, como que a gente pode desenvolver um relatório descritivo sobre o aluno? Tenho muita vontade de compartilhar isso com vocês. Até porque eu não sei se, quer dizer, eu desconfio que o período que vem, eu não devo estar numa disciplina dessas, não. É uma hipótese, tá, gente? Não estou afirmando nada. É provável que eu pegue vocês com metodologia de matemática. Então, vai ser interessante ainda nesse período, se eu conseguir, pegar um pouquinho de como que é interessante a gente ter atenção quando elabora um relatório descritivo para o aluno. E aí eu tenho os modelinhos para mostrar para vocês que são interessantes. O que a gente pode colocar no relatório, o que não é interessante, porque a família vai ler, né, sobre essa opinião que está sendo emitida em relação ao aluno. Então, depois eu vou ver se eu arrumo um tempo para isso, para tratar com vocês, tá? E aqui, cadê? Uma prática de registro da avaliação que acredito que seja bem adequada e eu particularmente gosto de adotar é a criação de portfólios, diz a autora. Eles são compostos por relatórios, fotos, atividades das crianças, fichas descritivas e outros elementos. Uma combinação de diferentes instrumentos. Em uma versão digital, é possível incluir também os vídeos mencionados anteriormente, por exemplo. O portfólio, quando bem estruturado, ele é produzido. Na verdade, vocês já devem saber como que é um portfólio, né, gente? Existem vários modelos de portfólio. É como se fosse um raio-x, né? Uma fotografia da turma e também de cada aluno. E aí, a gente tem várias observações sobre o desenvolvimento, o desempenho desses alunos. Depois vocês colocam na internet portfólio, vocês vão ver várias demonstrações. Talvez até gostem. E ela diz aqui, tenho encontrado cada vez mais professores que usam esse instrumento, mas não achem que é fácil. Exige tempo, preparo, estudo do professor e pode ficar bem complicado com uma turma grande. Né? Porque assim, para fazer um portfólio dá trabalho, gente. Porque você pode organizar ele em blocos, ou num caderno maior, ou uma pasta, né? Então, assim, isso tudo requer muito tempo do profissional, dá trabalho. Claro que é um documento que fica rico, porque considera o aluno em sua totalidade. Mas, ao mesmo tempo, para uma turma muito grande, não é aconselhável, porque vocês não vão ter, assim... Não, é aconselhável, porém, partindo do princípio de que quanto mais alunos, mais trabalho e mais vocês têm que se dedicar, aí talvez alguns de vocês optem por não fazer o portfólio, porque vai demorar muito. E aí, ela coloca umas dicas aqui, né, da Jussara Hoffmann, que é especialista em avaliação, e ela tem um livro que tem o nome Um Olhar Sensível e Reflexivo sobre a Criança. Eu já li esse livro, é muito bacana, mas eu acho que eu emprestei ele e eu não tenho mais. Mas, assim, é interessante também, porque vem falando da avaliação e da importância do professor ter
esse olhar de sensibilidade, né, e de reflexão sobre o desempenho e desenvolvimento dessa criança. Bom, o professor, na condição de avaliador, terá então como objetivos, o que a Jussara Hoffmann vem dizendo para a gente? Manter uma atitude curiosa e investigativa sobre as reações e manifestações das crianças no dia a dia da instituição, valorizar a diversidade de interesse e possibilidades de exploração do mundo pelas crianças, respeitando a sua identidade sociocultural, proporcionar-lhes um ambiente interativo, acolhedor e alegre, rico em materiais e situações a serem vivenciadas, agir como mediador de suas conquistas, no sentido de apoiá-las, acompanhá-las e favorecer-lhes desafios adequados aos seus interesses e possibilidades, fazer anotações diárias sobre aspectos individuais observados, de forma a reunir dados significativos que deem embasamento ao planejamento e à reorganização do ambiente educativo. E aí ela deixa uma pergunta, né? E você, professor, como são suas avaliações? Que tipo de instrumento você utiliza? E aí eu queria saber de vocês, como que vocês que estão na ativa, que estão em sala de aula, seja na creche ou na pré-escola, enfim, como que vocês costumam avaliar os alunos de vocês? Alguém poderia partilhar? Professora, eu não tenho obrigação de sala de aula, né? Porque eu sou só agente cultural. Sim. Mas quando a gente faz, por exemplo, a gente é orientado pela orientadora pedagógica, né, e pela direção da escola, a gente está observando as crianças, entendeu? Como que eles interagem com as atividades que a gente propõe, né, e tudo mais. E aí, uma vez por mês do planejamento, a gente tem que anotar aquelas coisas que chamam mais atenção da gente, né? Isso. E aí, na hora do planejamento, a gente compartilha junto com a professora de turma. Entendi. Entendeu? Entendi. Eles, assim, a gente não é responsável por turma, né? Eu não sou responsável por turma, mas a gente tem que ter essa sensibilidade, essa percepção com a criança. E você faz o quê, Natália? Eu sou agente cultural. Agente cultural, entendi. Entendeu? Eu trabalho Qual é com o dança, papel? música, artes. Natália, isso que eu ia te perguntar. O agente cultural, ele faz o quê na escola? Então, aqui em Maricá, o agente cultural ele é dividido em 4 eixos, né? O primeiro eixo, que é o eixo 1, ele trabalha português e matemática, um reforço, como se fosse um reforço. Sim. Só que sempre de modo, assim, bem lúdico, bem, né, estimulante. Não pode ser aquela mesma coisa de forma que é feita em sala de aula. E aí tem o eixo 2, que é o meu eixo, que aí eu trabalho arte, música, dança, teatro. E tem o eixo 3, que é recreação. E aí pode ser específico também para áreas, por exemplo, balé, judô, jiu-jitsu, karatê, mas aí teria que ter um profissional certinho para fazer, né? E como não tem, lá na minha escola é trabalhado a recreação, nesse eixo 3. E o eixo 4 é onde trabalhado sustentabilidade, empreendedorismo, diferentes culturas também. E aí as crianças passam por todos esses 4 eixos no horário integral. A gente tem um tempo para ficar com eles. Que legal isso, gente. Ai, gente. Muito legal. Muito legal esse trabalho do agente cultural. Muito bom, Natália. É muito bacana. Muito obrigada por você partilhar, viu? Nada. Muito interessante. Mais alguém está trabalhando agora? Quem é que está atuando, gente, como professor nesse momento dos que estão aqui? Tem alguém? Acho que aqui não. Lucilene, Cleide. Não, né? No momento não, né? Mas é isso. Eu pretendo, depois, em outro momento, partilhar com vocês, assim, como que a gente pode preparar um relatório descritivo nessa avaliação, né? Tem algumas frases que são interessantes, né, para serem inseridas no relatório de um aluno, mas tem umas frases que, em hipótese alguma, a gente pode escrever, porque isso fica desagradável, entendeu? Sempre priorizar os aspectos qualitativos, sabe, da criança,
as características positivas da criança, enfim, é por aí. Mas hoje eu queria fazer isso, né? Então, assim, estou deixando vocês muito à vontade. Eu agora vou retomar a revisão da P1. Então, assim, se no desenrolar da aula, quem não tiver interesse de ficar, tudo bem também, sem problema, tá? Me ajudem aqui. Eu coloquei para vocês o prazo da P2 até 15, não foi? Ah, tá. Ótimo. Isso aí. Tá, porque aí eu fico assim, mais aliviada. Uma aluna entrou em contato perguntando, eu falei, não, mas eu acho que eu coloquei até quarta-feira, até dia 15. Isso. Então tá ótimo. Tá. Eu tinha uma pergunta da prova para te fazer, pode? Dependendo da pergunta, porque assim. Não é para você me dar resposta, não. Pode deixar. Eu adorei a prova, tá ótima. É só para eu. É o seguinte, eu vou até ler aqui. É sobre as concepções. Aí tem as concepções. Você quer que defina cada concepção ou eu só coloco cada concepção? Eu não preciso definir cada uma. Piora não, Natália. Por que, gente? Ué? Olha só. Vou fazer um negócio completinho, redondinho, certinho. Eu fiquei na Eu já dúvida se enviei. definir ou não. O que eu pedi aí, Natália? Deixa eu ler aqui. Segundo a autora, no ato de planejar, os professores tomam decisões considerando suas concepções. Descreva essas concepções. Então, para descreva. Então, eu fiquei na dúvida se era só para colocar as concepções ou eu devo descrever cada uma delas, entendeu? Descrever mesmo. Que concepções são essas mesmo, entendeu? Não. Descrever. Eu coloco assim, quais são as concepções. Se eu perguntasse para você quais são... Escuta. Sim. Se eu pergunto para você assim, quais são é uma coisa, né? Sim. Mas se eu peço para você descrever, que de alguma maneira eu quero que você tenho que fale... conceituar elas, né? Isso. Não era só para ter certeza, entendeu? Sei. Pra não ficar faltando aqueles 2 décimos de novo. Eu também fiquei nessa dúvida também. Sei bem, tá. Vamos seguir aqui. Tá vendo, Elaine? Ai, gente. Tá vendo, né, Rosemary? Posso tirar a dúvida também de uma? Ô, Angélica. Eu ia mandar mensagem no privado, mas eu falei melhor, porque a minha dúvida talvez seja a dúvida de muitos, entendeu? Melhor então perguntar na aula. Eu tô aqui, só falta digitar, que pra mim é um dos problemas também, porque eu sou péssima de digitar, né? Ô, Angélica. Nossa, mas a última, professora, eu tô com muita dúvida, porque como eu não trabalho na área, né? Eu acho que pra mim ficou muito ruim pra eu desenvolver isso. Mas eu não tô com a prova aberta aqui agora. Ô, Angélica, faz um favor pra mim. Sobre o trabalho pedagógico nos projetos de trabalho. Você tem que fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Você volta lá na aula passada, leia assim, qual é o objetivo do projeto, por que é interessante ter um projeto e se coloque já na posição de pedagoga, né? Se fosse a sua escola, você acha que dentro do que se entende por um projeto é viável ou não e por quê? Então, assim, é o tipo da pergunta que, como vocês vão justificar, não é uma pergunta que eu vou dar errado, porque de certa forma eu estarei lendo a opinião de vocês, entendeu? O que eu quero é levar vocês à reflexão da importância do projeto de trabalho. Então, a minha sugestão é que você pense que você vai começar a trabalhar semana que vem numa instituição e você quer organizar ações, né, para essa instituição, para que contribua com todo o processo, né, com a aprendizagem dos alunos. E então, dentro do que você leu sobre o projeto, é viável ou não? Prefiro que você não responda por aqui. Fica só para você pensar, tá? É por aí. Agora mas se você quiser me fazer alguma pergunta depois no privado, pode fazer, já que você não está atuando, ok?
Tá ok, tá ótimo, obrigada. Nada. E aí, vamos mudar o rumo dessa prosa? Vamos? Então, gente, eu vou compartilhar a tela aqui. Na verdade, eu vou voltar numa revisão que eu já tinha trabalhado com vocês. Eu só mudei nela alguns pontos, mas vocês já têm essa revisão. Mas como a avaliação, né, embora seja diferente, mas é em cima do mesmo conteúdo, aí eu vou trabalhar com vocês aqui a revisão que foi dada na P1, mas vocês podem se sentir bastante à vontade para perguntarem. E os alunos que quiserem sair antes, né, não tem problema nenhum por mim não, tá? Mas querendo ficar é sempre um prazer e a gente recorda conceitos. Professora, adoraria ficar, porém vou fazer provinha. Tá, tudo bem. Terminar aqui de Eu estudar também as tô provas. saindo. Sem problemas, tá? Sem problemas. Boa noite para vocês. Tá, boa noite Beijo, para vocês tchau. também. Depois vocês assistam a aula, tá? Com certeza. Adriana, Oi. eu vou me recolher também, tá? Vou terminar a prova, tá bom? Não tem problema, gente. Eu também, beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Posso seguir então agora, né? Então, gente, vamos voltar aqui na revisão da P1. Ih, compartilhei a tela errada. Peraí, gente, um pouquinho de paciência aqui com a professora, é muita tela. Me digam uma coisa, Elaine, Israel, Rosemary, quando vocês viram que nessa P2 devem ter lido, pelo menos, mesmo que ainda não tenham concluído. Eu trouxe um pouquinho dos objetivos de aprendizagem que são considerados relevantes, né, pela BNCC para a educação infantil. Vocês perceberam que os objetivos de aprendizagem eles surgem de campos de experiência? Jael tá por aí. Percebeu, Jael? Ó, professora, eu não li sua prova ainda, mas eu percebi que vem de lá. Tá, beleza. Então eu vou fazer o seguinte com vocês. A gente não precisa correr com esse conteúdo da P1. Eu vou pegar a parte dessa revisão que trata especificamente da BNCC na educação infantil, tá? E aí depois a gente pode trabalhar nos outros documentos. Vocês concordam comigo? Porque esse conteúdo da BNCC na educação infantil já é um conteúdo que foi cobrado na P1, assim como vai ser cobrado para vocês também. Posso começar então por lá? Pode. Beleza. Posso, Elaine? Lá. Olha só, gente. Para começar, eu vou voltar um pouquinho aqui, né, no que é a BNCC, o que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Que é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. E qual é o objetivo principal? Quando a gente diz aqui no texto que a base ela é balizadora da qualidade da educação no país por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento, por que isso? Porque antes você chegava no currículo de uma escola pública, estava de um jeito. No currículo de uma escola privada, estava de outro jeito. Então, a intenção aqui foi trazer, meio que o nome já diz, né? Quando a gente chama de base, é que tanto escolas privadas quanto escolas públicas, elas partam de um princípio, tá? Então, essa base veio para
dar um direcionamento para professores, tanto da rede pública quanto da rede privada. Tanto que os livros didáticos, tanto aqueles que são encaminhados para a rede pública quanto aqueles que são vendidos para a rede privada, eles já vêm agora articulados à BNCC. E antigamente não tinha esse conteúdo comum curricular, compreende? Antes, as escolas municipais faziam de um jeito, então a Base Nacional Comum Curricular, ela veio para meio que equiparar, para trazer o mínimo de igualdade, né, para que todos tenham acesso às mesmas competências e habilidades. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ótimo. Então assim, ai meu Deus, espera aí. A base, né, ela vai nortear a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares de todo o Brasil, indicando as competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. Então, como que o documento da BNCC é estruturado? Ele tem textos introdutórios, e eu já acessei aqui uma base diretamente do portal do MEC para vocês, ensinei a vocês. Competências gerais que o aluno deve desenvolver ao longo de todas as etapas da educação básica. Competências específicas de cada área do conhecimento e dos componentes curriculares. Direitos de aprendizagem ou habilidades relativas a diversos objetos de conhecimento, conteúdos, conceitos, processos que os alunos devem desenvolver em cada etapa da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. Vocês estão entendendo? Então, assim, a base veio para a educação básica. O que a gente entende por educação básica? O que é educação básica, gente? É educação infantil, né? Anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Então, todos esses segmentos compreendem educação básica, tá? Terminou a educação básica, vem a educação superior, que aí já é outra coisa, que é o que vocês estão vivenciando agora. Então, a base veio para a educação básica. No entanto, nós vamos dar foco à educação infantil, porque a nossa disciplina ela é metodologia da educação infantil em creche. Então, eu vou no foco que nos interessa. Por curiosidade, eu vou discutir um pouquinho com vocês como que foi o processo de discussão sobre a elaboração da BNCC, tá? O Conselho Nacional de Educação realizou audiências públicas em 2017 para discussão sobre o documento, né, para as etapas de educação infantil e do ensino fundamental, e em 2018 para discussão sobre o documento em relação ao ensino médio. Além disso, o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, ele coletou contribuições públicas enviadas por pessoas e instituições de todo o país, contendo sugestões de aprimoramento do texto da base. Todas as contribuições recebidas foram analisadas e então geraram alterações no documento. Então, assim, não foi pegar o documento e inserir de goela abaixo, né? Houve esse processo no qual muitos professores tiveram acesso ao documento, fizeram sugestões até a formulação final. Bom, e no que se refere à educação infantil? O que a base propõe para as crianças? Bom, gente, a base, ela reforça que cuidar, né, que o cuidar, ele está integrado às ações de conhecer e explorar o mundo. Estabelece que a formação de vínculos, né, ela proporciona segurança afetiva para a criança, construir conhecimentos com o mundo e desenvolver autonomia.
incentiva a autonomia, que permite que a criança enfrente e supere obstáculos. Crianças ficam no centro do processo. Mesmo em atividades dirigidas, todas devem ter tempo e espaço para serem ativas. O professor deve planejar cuidadosamente momentos de livre exploração. Propõe a instituição de uma rotina para transmitir a sensação de segurança. Então, assim, quando a gente pensa da criança ter uma rotina na escola, é para que ela se sinta mais segura e também desenvolva autonomia. E, finalmente, a BNCC estabelece 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência para a educação infantil, que indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. Então, vamos ver agora, que são, assim, pontos importantíssimos para o conteúdo da P1, né? Quais são esses direitos de aprendizagem? Então, assim, o primeiro direito de aprendizagem que deve ser garantido a essa criança da educação infantil é promovendo situações, como que a gente garante isso a essa criança? Por meio de situações nas quais os pequenos brinquem e interajam com os colegas e se envolvam em experiências diversas de convivências em grupo, como a organização dos ambientes. E qual é o ponto-chave desse direito de aprendizagem? Conviver. É educar a criança para pensar no outro. Então, você vê que, de certa forma, mesmo na educação infantil, já vem todo esse cuidado com a empatia, com o desenvolvimento da empatia na criança. Então, assim, desde pequena, desde bem pequena, como a base chama, ela já vai sendo educada a pensar, né, a pensar no outro e não só nela própria. Outro direito que deve ser garantido é o direito de brincar. Então, como garantir esse direito? Brincadeiras são essenciais e devem estar presentes intensamente na rotina da criança. Porém, segundo a base, devem ser enriquecidas e planejadas pelos professores. Que assim, não é o brincar por brincar, não é fazer de qualquer jeito. A brincadeira, ela deve estar como parte integrante de um planejamento, tá? Outro direito que é proposto e que deve ser garantido, direito a participar. O importante é envolver as crianças em todas as etapas das brincadeiras e das atividades, permitindo que elas ajudem a decidir como será a estrutura, quais materiais serão usados, tá? O direito a explorar. Como que garante esse direito? Permitir que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais e elementos simbólicos como músicas e histórias, tá? O direito à expressão, né, ao expressar-se. Rodas de conversa são imprescindíveis. Além disso, é interessante que sejam criados conselhos e assembleias em que os pequenos votem e argumentem. Por exemplo, gente, vocês levam para a turminha lá da educação infantil um boneco numa contação de história. E de acordo com a história, você quer que a turma dê um nome para esse boneco. E aí, 3 alunos da turma sugeriram um nome. Para não ficar mal com nenhum deles, vocês vão fazer o quê? Vão oportunizar o momento de votação. Vamos escolher um nome para esse boneco, então? E nesse momento, o que está sendo explorado? O direito a expressar. Que aí a criança vai se expressar, vai opinar. E isso já deve ser feito desde a educação infantil. O direito a conhecer-se. Como que garante-se esse direito à criança? Momentos do banho, né, que a criança está tomando banho, da alimentação, da troca de fraldas. Porque ao sentir-se cuidado e ao aprender a cuidar de si,
a criança, ela desperta a consciência sobre o seu corpo, por exemplo. Então, a partir do momento que você está ali falando de hábitos de higiene com a criança, né? Que temos que cuidar, né? Cuidar da limpeza dos nossos ouvidos, a gente tem que fazer a nossa higiene bucal. Então, assim, você já permite à criança, você contribui com o desenvolvimento do autoconhecimento da criança. E aí ela passa a conhecer-se mais, né? Porque está lidando com o próprio corpo. Então, quantos são os direitos de aprendizagem apresentados pela BNCC para a educação infantil? São 6 direitos de aprendizagem. Quais são eles? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Vamos lá, quais são as dúvidas de vocês? Alguma dúvida sobre esses direitos de aprendizagem que devem ser garantidos para a educação infantil? Nenhuma dúvida? Mas a leitura, né, Adriana? Depois a gente inventa tudo isso, né? Esses direitos. Mas não tem, a mim não tem Isso. dúvida, não. Oi, Israel, pode falar. Tem não, professora. Tá tranquilo? Tá tranquilo. E além dos direitos de aprendizagem, a BNCC, ela também apresenta, e aí entra, e tem tudo a ver com os objetivos de aprendizagem que eu falei com vocês na outra aula, né? Vamos lá, então. E aí a gente passa a conhecer os 5 campos de experiência que são apresentados pela BNCC para a educação infantil. O que a gente entende, que é como eu falei para vocês lá na avaliação, a criança, ela é avaliada no todo, gente, sabe? Eu vou avaliar o português da criança que está na educação infantil, vou botar um copie. Para com isso, isso já se foi há muito tempo. A gente desenvolve atividades prazerosas dentro de propostas enriquecedoras, que vão contribuir com a aprendizagem da criança e de modo que ela tenha prazer de participar. Então, os campos de experiência, né, que eles são propostos apenas para a educação infantil, né, lá nos anos iniciais e finais e no ensino médio, vocês quando acessarem a BNCC, vocês vão observar que lá já tem as habilidades e competências por disciplina, por exemplo, matemática. Quais são as habilidades e competências necessárias ao aluno do primeiro ano do ensino fundamental? Quais são as habilidades e competências que o aluno tem que desenvolver no terceiro ano? Agora, a educação infantil não faz isso. O que a BNCC apresenta para a gente? Campos de experiência, né? Que são 5 campos. Enquanto os direitos de aprendizagem que devem ser garantidos a essas crianças são 6, os campos de experiência são 5. Quais são eles? O eu, o outro e nós, que a gente tem o desenvolvimento desse trabalho, né, da identidade da criança, da convivência com o outro também. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Você vê que aqui dentro a gente vê matemática, né, de traços, sons, cores e formas. A gente também vê educação artística, enfim. Escuta, fala, pensamento e imaginação. E essa escuta, essa fala, esse pensamento e imaginação vai acontecer quando a criança está ali, seja fazendo uma atividade de ciência, numa experiência, ou numa atividade de língua portuguesa, ou em outras disciplinas. O que a gente entende é que a maioria dos campos está presente em quase todas as aulas, porque vai depender do que você está cobrando aquela criança. Ainda tem o último campo de experiência, que é espaço, tempo, quantidade de relações e transformações. Mas, enfim, vamos ver isso. Os campos de experiência que são apresentados, o primeiro deles é o eu, o outro e nós, né? Então, que campo é esse?
é o campo que destaca experiências relacionadas à construção da identidade e da subjetividade, a construção de relações permeadas por interações positivas, vínculos profundos e estáveis com os professores e os colegas. Então, assim, para ficar bem claro, e eu já tinha falado isso com vocês anteriormente, é esse autoconhecimento, a identidade de cada um e a convivência com o outro, né, gente? E assim os vínculos, eles vão sendo estabelecidos por meio de interações positivas, tá? A partir do momento que a gente permite o colega conviver com o outro, a trocar com o outro, né? E também a respeitar o momento do outro, desde pequenininho, isso tem que ser trabalhado na criança. O outro campo de experiência é corpo, gestos e movimentos. Releva a importância de que as crianças precisam viver experiências com diferentes linguagens, como a dança e a música, por exemplo. Coloca ênfase nas experiências que estimulam a exploração do espaço com o corpo e diferentes formas de movimentos. Vocês estão vendo isso, gente? Posso seguir ou alguma pergunta por aqui? Pode seguir. Beleza. E aí, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o terceiro campo de experiência. Traços, sons, cores e formas. Ressalta as experiências com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas e que promovam a sensibilidade investigativa da criança. Valoriza a ampliação do repertório musical e a exploração de diferentes objetos musicais. Tá vendo, gente? Traços, sons, cores e formas têm a ver com a expressão artística, né? Não só com a educação artística voltada para desenhos, cores e formas, mas também para a expressão corporal, né? Para repertórios musicais. Isso é muito interessante. E a gente faz isso quase todos os dias na educação infantil, né? Leva a musiquinha, leva a dança, enfim. Escuta, fala, pensamento e imaginação. É um campo de experiência que realça as experiências com a linguagem oral, como as conversas e cantigas, incentiva experiências como a leitura de histórias e ainda a linguagem escrita, convidando a criança a conhecer os detalhes do texto e das imagens e a ter contato com personagens, imaginar cenários, que é o que criança que está na educação infantil, gente, mais ama fazer, sabe? Fica imaginando, fica criando. E a gente deve, claro, né? A gente traz essa criança para a realidade, mas a gente também aproveita essa capacidade de criação, de criatividade da criança. E é muito bacana o trabalho nessa faixa etária. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Esse campo de experiência, esse campo de experiência, né? Ele dá ênfase às experiências para a construção de noção espacial, tempo, né? Ordem temporal, construção histórica. A criança começa a pensar na vida, né? Bom, no ontem, no hoje, no amanhã. Meu filho, por exemplo, ele fala do ontem, o aniversário dele tem um mês, que já aconteceu. Mas ele diz que foi ontem. Por quê? Porque ele tem 3 anos, ele sabe que já passou. Mas ele ainda não consegue quantificar isso. Quanto tempo já passou, né? Então, assim, é um campo muito interessante para ser explorado. E é importante favorecer a construção de noções que estão relacionadas à transformação de materiais, objetos, situações, que aproximem as crianças da ideia de causalidade. Mas, assim, o que eu quero que vocês entendam aqui é quais são esses direitos de aprendizagem. Peraí. Quais são os direitos de aprendizagem apresentados pela BNCC para a educação infantil? Então, são conviver, né? Brincar,
participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses são os direitos. Vocês devem garantir, quando a gente diz assim, mas o que significa? É que esses direitos precisam ser garantidos no processo de aprendizagem da criança. E os campos de experiência? Eu preparei uma atividade hoje, eu vou perguntar para vocês, essa atividade, ela tem relação com qual campo de experiência, hein? Será que ela tem relação com eu, outro e nós? Será que ela tem relação com corpo, gestos e movimentos? Com escuta, fala, pensamento e imaginação? Dependendo das semanas de aula que você planeje, dependendo do que você está preparando ali, esses campos de experiência vão estar presentes na maioria deles. Então, assim, é só para a gente pensar que eles vêm para nos nortear, para que a gente saiba qual é o campo de aprendizagem, qual é o campo que vai ser experienciado pela criança. Será que ela vai trabalhar identidade? Será que ela vai se movimentar? Será que ela vai trabalhar mais a fala, o pensamento, a imaginação? Olha só, é tão melhor dizer que a criança vai explorar a escuta, a fala, pensamento e imaginação do que você pegar um textinho, né? E falar assim para a criança, leia o texto. Pelo amor de Deus, gente. Se essa criança ainda está em educação infantil, ela ainda está aprendendo as letras, as vogais. Então, a ideia aqui é pensar nos campos de experiência como um caminho, né, para a aprendizagem da criança. E aqui mais abaixo eu ainda coloquei que os campos de experiência e os objetivos, eles não têm caráter de currículo. Mas para que eles servem? Para auxiliar o professor a planejar atividades com clareza do que tem que ser desenvolvido em cada fase. Por isso que eu comentei, quando eu propus para vocês o trabalho prático do planejamento, por isso que eu falei, gente, dá uma lida nos campos de experiência da BNCC, vejam se o que vocês propuseram, se tem alguma relação com algum deles. Outra coisa, vocês já devem ter observado que dentro dos campos de experiência, lá na BNCC, há objetivos de aprendizagem que são divididos em 3 grupos etários. Que grupos etários são esses? Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Se eu não estou enganada, os bebês vão de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas vão de 1 ano e 7 meses a 3 anos e as crianças pequenas a partir de 3 anos. Deu para entender, gente, essa parte aqui de direitos e de aprendizagem em campos de experiência que são apresentados pela BNCC? Deu? Ajuda? Show. Beleza, maravilha. Legal. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês também, mas eu acredito, a gente já marcou a apresentação de trabalho para a semana que vem, já? Acho que já. Está no fórum. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a implementação da BNCC, porque assim, o prazo que foi dado era para que ela fosse implementada até 2020. Né? Isso é de acordo com as normas do MEC, a BNCC deveria ser implementada até 2020. E muitas escolas já haviam, né, já estavam inserindo a BNCC num processo gradativo, paulatinamente. Eu, por exemplo, onde trabalho, já estava fazendo um trabalho articulado da BNCC. Só que aí veio a pandemia, né? Então, com a pandemia, eu acredito que as escolas acabam estendendo um pouquinho esse prazo de estar trabalhando com os direitos de aprendizagem, os campos de experiência que são propostos para a BNCC. Tá, gente? Então, assim, só para vocês pensarem nisso. E eu queria saber de vocês se vocês acham, ao longo da semana, que é melhor eu fazer assim, separar, como eu estou fazendo hoje, por exemplo. Um dia eu trabalho a BNCC para P1, outro dia eu trabalho outro documento, ou vocês querem tudo de uma vez? Podem falar, gente. Ai, gente, para mim... Ai, tanto faz.
Não sei os Pra outros mim, que tanto vem. faz também, professora. Fala, Elaine, Elaine. que Fala, Elaine. Eu não sei, porque trabalhar o restante hoje, no caso, eu não estou entendendo. Não, eu estou perguntando, olha só. Deixa eu mostrar para Ah. vocês que vocês vão entender, olha só. Quais são os pontos que vocês vão focar para a P1? Referencial curricular nacional, diretrizes curriculares nacionais e a base nacional comum curricular. Até aí, tudo bem? Aham. Como vocês estão em período de P2 e eu não quis confundir vocês, o que eu fiz? Eu comecei da base. Porque, querendo ou não, de alguma maneira, Tá. tem um pouquinho dos objetivos de aprendizagem na P2, e aí vocês não ficam com muita informação na cabeça. Estão me entendendo? Aham. Entendi. Aí, por exemplo, semana que vem, eu vou trazer um assunto para a turma, vou trabalhar alguma coisa com eles, mas vou fazer isso de novo. Vou pegar e começar a trabalhar, recapitular o conteúdo para P1, entenderam? Entendi. Aí eu pensei Entendemos. de, ao longo das minhas aulas, pegar um bloco desses, para não ficar cansativo. Eu quero saber se vocês topam, se vocês concordam. Eu concordo, sim. tá ótimo. Beleza, Tá bom, então. tá ótimo. Agora eu Tá entendi. bom. Entendeu, né, Eliane? Aí o que a gente pode fazer, Elaine, Rosemary e Jael? Hoje eu estou focando os campos de experiência e os direitos de aprendizagem. Então, o que vocês vão fazer daqui até semana que vem para ajudar? Claro, a minha. Até quando vocês têm prova? Até sexta? Até quando? Não, até segunda. Até a outra segunda? O Ah, Bruno- gente. Então é mais uma razão para eu não trabalhar tudo hoje nessa revisão para P1. Sim, O que vocês podem fazer? Depois, vocês. Eu estou aqui até pensando, eu vou compartilhar para o WhatsApp de vocês depois. Coloquem o telefone celular de vocês. Eu já tenho de Elaine, eu acho que vocês todos estão no grupo, não precisa. Porque aí o que eu posso fazer? Eu posso mandar os slides para vocês depois, quando diminuírem a pressão para P2, e vocês já comecem a ler um pouquinho. Porque aí semana que vem, quando eu pegar essa parte do referencial curricular e das diretrizes curriculares, vocês já vão estar assim mais tranquilos. O que vocês pensam? Pode ser? pode. Ô, Adriana, Elaine. eu acho assim, seria muito bom, não sei se é possível, a gente receber esse material antes. Qual Porque material? quando a gente vai para a aula com você, a gente já leu alguma coisa, Pode ser. né? Pode ser. Eu acho melhor. Pode ser. Eu acho melhor. Sim, pode ser. É que na minha cabeça, Elaine, como no caso da P1, eu acho que é imprescindível. Mas no meu pensamento, eu comecei a fazer isso com vocês no presencial. Quando começaram as aulas remotas, eu entendi que o melhor era o oposto. Era vocês terem a aula e lerem o conteúdo depois. Mas não se preocupem, eu mando para vocês, sem problema nenhum, tá? Vou compartilhando com vocês. Não vou botar no grupo, não, porque isso pode confundir quem está estudando para P2, né? Então, eu vou mandar essa revisão aqui por WhatsApp para vocês, que aí ajuda, né? Ajuda. Tá? Bastante. E sobre essa parte que a gente discutiu aqui da BNCC, vocês querem perguntar alguma coisa? O som, Elaine. Eu acho que isso depois a gente vai lendo e vai entendendo. Eu não sei, o meu parecer, né? Beleza, beleza. Jael, tudo bem? Não sei se ele está ali ainda. Fale, Jael. Ele deve ter saído alguma coisa. Rosemary, tá ok então, Rosemary? Adriana. Sim, professora. Sim. Adriana, acho que a gente tem que ler.
A gente vai lendo, vai Maravilha. entendendo mais, mas a sua explicação foi ótima. Beleza, Foi. já ajuda de alguma maneira para o trabalho do planejamento, enfim, a gente vai caminhando juntos aí nesse processo, tá? Uhum. Então eu vou fazer isso. Isso Terminando mesmo. aqui, eu já mando pro WhatsApp de vocês, Tá. Tá tá? joia. Eu acho que eu acho que eu tenho esse material lá em casa. Esses Eu não tô em casa, slides da P1, Hein? os slides da P1, Eu acho que sim, porque a Beth fazia todos para mim. Eu vou dar uma olhada. mas de qualquer maneira, Elaine, mas é melhor ela mandar e você não perder tempo procurando, não. Entendeu? Já verdade, vai é nesse aí que verdade. ela vai mandar. Não Isso é perde aí. tempo melhor procurando, mesmo, é não. Ela melhor vai, mesmo. não é? Uhum. Porque vai Tá ter muita bom? coisa para a gente fazer. Sim, é verdade, Muita, hein? A muita. intenção Não é? Vai aqui ter muita coisa. É P2, é P1, é muita coisa. então, combinado. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Deixa eu pegar aqui o calendário, peraí. Tem algum colega, outros colegas que não participaram da P1, Adriana? Porque, de repente, a gente pode Então, motivá-los a participar. Tem mais tem. algum? Peraí um pouquinho. Tem sim. Só que o que que acontece? Eu não tô com a listagem aqui. Eu acho que falta mais um. Deixa eu ver aqui. Vocês, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A avaliação que vocês vão fazer da P1, eu vou encaminhar para o e-mail de vocês. Vocês estão sabendo disso? Não. Não. A P1, quando chegar no período, mas eu acho que vai ter algum lugar também da plataforma que eu vou colocar. Mas quando chegar perto do período da P1, eu vou encaminhar ela por e-mail, vocês vão fazer e vocês vão me devolver também. Depois, vão ter um prazo para fazer, entenderam? Entendi. Tá. Mas eu A vou P1 depois... vai ser por e-mail? Não, olha só. É claro que ela deve ser postada na plataforma também, mas foi pedido para o professor enviar por e-mail do aluno também a prova, para não ter problema, entendeu? Tá. Entendi. Tá. Vocês estão com algum calendário, estão com algum calendário dessa P1? Não, eu não. Não, né? Então assim, passando essa semana, eu já me organizo e combino direitinho com vocês, tá bom? Tá. Enquanto isso, vocês vão Tá fazendo a joia. P2 e todo o processo. Tá ok. Alguma pergunta, gente? Não, da minha parte, não. Não? Então tá bom, meus amores. Então Da é minha isso. também não, foi tudo muito bem explicado. Que bom. Tranquilo, Israel? Adriana, Ok, eu trabalhei com pré-escolar, com pré, né? Aham. Eu trabalhei com educação infantil há 25 anos atrás. Ai, que beleza. Então, eu tenho, assim, né, Mas aí, muita coisa mudou, muita coisa mesmo. Mas, na época que trabalhava, eu já trabalhava com essa avaliação, e era avaliação semanal. Que legal, que legal. É importante, né, Elaine? Muito, muito importante. E outra Você coisa, imagina. professor de educação infantil que não anota o que acontece é um problema. É. Porque são essas anotações que vão fundamentar a sua escrita de um bom relatório. Sim, ver a evolução do aluno. Você vê perfeitamente. Com certeza. Evolução de um mês. Um mês, assim, a evolução é muito rápida. Verdade, né? verdade. Eles são, ó, rapidinhos. São mesmo. Uhum. Então, meus amores, assim, da minha parte é isso. Depois, com calma, porque vocês sabem que eu demoro aqui. Eu vou baixar, vou salvar a aula, vou jogar para o YouTube, mas eu devo conseguir mandar para a turma quase 10 horas da noite.
Mas eu mando ainda hoje, tá? E para vocês, eu mando ainda hoje também os slides, mesmo que vocês já tenham. Eu mando esses slides aqui para vocês ainda Não, hoje. tudo bem. Eu vou até, como a Rosa já falou, pega esse de uma vez, aí pronto. Isso, para não cansar, né? Para vocês se organizarem. E como são slides de revisão da P1, vai ajudar bastante vocês nesse processo. Vai. Tá bom, meus queridos? Tá ótimo. Então, vou deixar vocês com uma boa noite. Aproveitem agora, né? Já são quase 9 horas, né? Vai dar 20 para as 9, mas assim, aproveitem para fazer as provas de vocês, se organizem direitinho, tá? Tá. Tá bom, Qualquer obrigada. coisa, pode mandar mensagem para mim no privado. Sim, a gente vai precisar de muita ajuda. Sim, estou aqui para isso, tá bom? Tá bom. Tá, joia. Beijo para vocês e uma boa noite, gente. Boa Tá, noite. beijo Deus para você abençoe. também. Uma boa noite. E Boa obrigada. noite, professora. meninas. Boa noite, Jael. Tchau. Obrigada, Tchau. professora. Nada, eu que Tchau, agradeço. tchau, Elaine. Tchau. Deus abençoe. Amém. Só assim a gente fica assim, tem a possibilidade de nos vermos mais pertinho, né? Porque quando tá cheio não dá, né? Não dá. É, É sim. Vocês vão conseguir um bom resultado na P1 também, com a graça de Deus. Eu também acho. tomara, Vai sim, Deus ó. abençoe. Beijo. tomara. Um beijão para todos. Um beijo. Obrigada, Tá, Adriana. para vocês Eu que também. Obrigada aí. agradeço. Tchau. Tchau.